Olá, amigos do nosso. Eu vou tentar fazer um vídeo aqui explicando uma doutrina antiga de um médico, Paracelso. E Paracelso ele foi um médico que viveu no século XVI, 1500 e alguma coisa, contemporâneo de Cornélio Agripa, né? Enfim, na época do Renascimento, né, daquele período de florescimento cultural na Europa. E ele foi um médico que curou pessoas com medicina maravilhosa. Ele era um iluminado, ele era um alquimista e também filósofo, enfim, né? E ele era aquele tipo de médico que realmente tinha uma conexão com os planos superiores. Ele não era simplesmente um médico comum, né? E foi muito perseguido também. É desnecessário falar sobre isso, né? Paracelso, vocês podem pesquisar na Wikipedia, né? E ele criou um sistema de medicina. Ele dizia que havia 5 tipos de medicina, de acordo com o tipo de entidade que causa um problema, por exemplo, uma afecção, uma doença, né? Então, tem doenças que são causadas pela entidade natural, ou seja, são doenças naturais, né, que em latim, que ele escrevia em latim, os livros na época eram todos escritos em latim. Ele fala doenças da ens naturalis, ou da entidade natural, de doenças que são causadas pela entidade astral, né, que é, no caso, ligada à influência dos astros. São aquelas doenças mais comuns dos signos, né? Por exemplo, o taurino tende a ter problema na garganta, tende a ficar obeso, aquelas coisas assim, né? Acredito eu que seja mais ou menos assim. Essa parte eu não conheço muito bem, tá, do pensamento dele. Tem as doenças que são causadas, né, pela ens divine ou pela entidade divina, que são doenças, assim, a grosso modo, kármicas, né? Enfim, tem as doenças da entidade astral, da entidade natural, da entidade divina e da entidade espiritual, da ens spirituale, né? Que é o que a gente vai tratar hoje, né? Tá faltando uma que eu não estou lembrando aqui agora, tá? Mas isso não importa muito. Então ele escreveu tratados específicos sobre as doenças da ens espiritual, ou seja, as doenças causadas pela entidade espiritual. Elas não são, de um modo geral, curadas com a medicina convencional. Elas estão muito mais dentro de uma espécie de psiquiatria energética, uma mística esotérica mesmo, né? E elas são curadas através da magia, né? Então ele chama a medicina que cuida das entidades causadas pela entidade espiritual, ele chamou de medicina caracteriológica ou cabalística, né? Então geralmente se usa o médico que trabalha nessa área, ele tem que conhecer a propriedade das pedras, a propriedade das ervas, a propriedade mágica, energética, né? Ele tem que conhecer as pedras de poder, as ervas de poder, né? Tem que conhecer também sobre cabala, sobre exorcismo, né? Ritos de exorcismo, e tem que conhecer sobre psicologia, né? Porque na verdade você vai utilizar a psicologia, porque as doenças da entidade astral, elas muitas das vezes são causadas por uma mente triste, uma mente melancólica, uma mente negativa, pessoas muito negativas ou pessoas assim muito suscetíveis a serem atingidas pelas negatividades dos outros, né? Então as doenças da entidade espiritual, elas são causadas tanto pelas negatividades que a pessoa produz, né? Próprias da mente da pessoa, e como das enfermidades causadas por negatividades dos outros, né? Então aquelas coisas que a gente já conhece: olho gordo, olhar de seca-pimenteira, espinhela caída, essas coisas, tudo são o quê? Negatividades, né? Feitiços, né? Magia negra, todas essas coisas são negatividades, né? Que atinge a pessoa vinda de terceiros. Mas acontece que a grande porta de entrada é uma mente negativa, né? Buda já falava da importância de uma mente positiva, de você ter uma mente feliz,
né? E ele vai dizer que, Paracelso vai falar que tem que haver uma mudança no nível da consciência da pessoa, no nível de pensamentos, né? A pessoa tem que, o médico, ele tem que, né? Sabe aquele princípio? Ideias causam doenças, né? Logo, ideias curam doenças. Existe até um capítulo da psicologia chamado Psicologia Cognitiva, que fala que grande parte das doenças ou das afecções, né, são causadas, das doenças mentais e até mesmo a nível somático, psicossomático, são causadas por ideias, por construtos disfuncionais que estão na nossa mente. Então, o terapeuta ele tem que ir lá e mudar aquelas ideias, né, porque são ideias disfuncionais. Isso é uma coisa muito conhecida já. Olha, esse livro aqui do Paracelso, esse que eu estou usando como base para esse vídeo, foi escrito no século XVI. Entendeu? E você vê que ele não tirou isso dele. Ele mesmo confessa que ele tirou isso da sabedoria primordial, da sabedoria perene da humanidade, da uma coisa que se perde nas brumas dos tempos, mas que tende a ser esquecido no mundo de hoje, né, em que essas coisas são tidas como superstições, né, que a ciência arrogantemente, né, legou para o escanteio essas coisas como sendo crenças populares, ignorância, e não, nem tudo que vem do povo é ignorância. Nem tudo que vem da sabedoria popular é necessariamente ignorância. Tá, gente? E ele vai falar, eu estou sendo o mais breve possível, né, do poder da imaginação. Então, só antes, concluindo o que eu estava falando, né, o terapeuta ele tem que mudar, né, as ideias de seu paciente, ver que assim, uma mente muito negativa geralmente está o quê? Presa a uma visão muito nebulosa e muito equivocada da realidade. Então, na verdade, o médico ele vai atuar como um terapeuta, como um psicólogo que vai fazer ele visualizar. E é essas ideias que faz ele ter a mente triste, a mente infeliz, né? Que vai se torná-lo uma antena para captar, né, as vibrações de maus espíritos, né, inclusive de formas de obsessões espirituais, né? E esse livro aqui, do Paracelso, é um opúsculo que ele escreveu, né, sobre filosofia oculta, né? E ele... Não, aqui ele é um tratado de medicina já voltado mesmo para a medicina cabalística ou caracterológica. Eu estou tentando ver aqui o título. Filosofia Oculta, é isso mesmo. É um livro, é um tratado que ele escreveu intitulado, é um opúsculo, um livrinho pequenininho que ele estudou. Gente, aqui tem um capítulo que ele fala como exaltar a imaginação. Entendeu? Que o grande segredo de tudo, ó, essa história do segredo, né? Que tudo que você deseja do fundo do seu coração, você acaba atraindo, sabe? Essa história do pensamento positivo, essa história, né? Isso, gente, não é coisa inventada. Eu só não gosto dessa coisa de ficar misturando com física quântica e transformar isso em charlatanismo. Aí é uma coisa que realmente, né, a gente não pode tolerar. Mas, assim, essa história do segredo, de você ter uma mente positiva, de você ter uma visão positiva das coisas, de você ter uma mente feliz, como diz o budismo, né? E você ter mais fé, ter mais esperança, mais amor, isso ele chama de exaltação da imaginação. Então ele diz aqui, vou tentar resumir as ideias dele, né? Ele diz assim que o que faz com que olha só que coisa interessante, esse livro é do século XVI, mas é atual. Ele vai falar sobre as epidemias, as pandemias, né? Que naquela época já tinha, né? Ele diz assim, pergunta, o que faz com que uma epidemia se alastre? Não era para falar, mas tudo bem. O que faz com que uma epidemia se alastre? Né? Muitos dirão, são o vento, a contaminação, tal. Com certeza, não estou dizendo que não é, né? Cuidado, que muita gente está se servindo de um discurso para dizer que não precisa de isolamento social, não precisa de vacina. Não é nada disso que eu vou falar aqui, não, tá? Claro que precisa de vacina, gente. Isso não nega em nada a ciência, entendeu? Mas ele vai dizer aqui,
O que faz, em grande parte, ou na sua maioria, com que uma doença se alastre, é o medo, é o pavor. Né? E eu tenho visto uma imprensa sensacionalista falando coisas muito preocupantes, né, que causam medo na população. Né? Então o medo gera, e isso tem mesmo um fundamento científico mesmo, né? Porque o medo ele pode afetar a imunidade da pessoa, né? Ele afeta a aura da pessoa. Né? Então ele vai dizer que as doenças se alastram pelo medo, né? É o poder da imaginação, né? Quanto mais você atiça a imaginação das pessoas, olha, em 2 anos os que foram vacinados vão morrer, tá? Então, eu vi isso na televisão, meu, que isso, gente? Não é nada disso, tá? Você está o quê? Exaltando o poder da imaginação, exaltando o poder da imaginação. Entendeu? Isso é uma coisa que atua assim, que atua de uma tal forma que aqui no nível energético aquilo, né, facilita a proliferação até de uma epidemia que é um mal físico, né? Gente, olha, uma outra coisa também que ele vai falar sobre a imaginação. O soldado, quando vai para a guerra, né, dependendo aquele soldado fanfarrão que ele fala, né, aquele soldado que está ali só por dinheiro, né, ele vai com medo para a guerra, né? Esse é um exemplo que ele dá. Ele vai com medo, né? Às vezes o inimigo, se o inimigo dá um tiro para o alto, ele já morre do coração, né? Olha que coisa, ele morre do coração, né? Porque ele está imaginando que o pior vai acontecer, né? Então, e agora já aquele guerreiro que tem fé, que tem esperança, que tem amor no seu coração, que acredita, tipo Júlio César, um Júlio César da vida, né? Esse, até se de repente o inimigo atira um projétil nele, né? Uma flecha, alguma coisa assim, né? Na época, né, as armas eram assim, uma lança. A fé é tão poderosa que ele tem, de repente até fecha o corpo dele, assim, sabe? Umas coisas, né? E isso é uma realidade também na vida da gente. Pessoas que se tornaram prósperas porque acreditaram, né, que poderiam, né, se tornar prósperas, né? A prosperidade não é necessariamente uma coisa que é consequência da indústria ou do trabalho, né? Mas é muita coisa assim, em grande parte a prosperidade é consequência da fortuna, e sobretudo de uma mente positiva, de uma mente feliz, de uma mente, né, que imagina o melhor, né? É o poder da imaginação, a força da imaginação, né? Então ele diz assim, esse sim é o segredo, né, que a medicina cabalística ou caracteriológica paracelsiana utilizava para, né, modificar a mente de uma pessoa que está sendo afetada, né, por pensamentos negativos, pensamentos de pobreza, pensamentos de que vai acontecer o pior, né? Então você tem que mudar, né, a mente trazer a fé, a esperança e o amor para essa pessoa, né, para que ela passe a imaginar coisas boas, imaginar o melhor. E de fato, tudo aquilo que você acredita, que você quer, você atrai para você. Isso é fato, gente. Né? Seja o melhor ou seja o pior. Tem a história da árvore que satisfaz a todos os desejos, né? Que é uma lenda indiana. Diz que um certo homem ele foi em projeção astral para um paraíso, né? E lá no paraíso celeste dos deuses tinha uma árvore encantada que satisfazia todos os desejos. E esse homem não sabia que aquela árvore era encantada. Então ele ficou com fome, né? E queria tanto uma comida, um lanche, e apareceu o lanche diante dele. Ele se encostou ali na árvore, né? Ele disse, eu vou sentar aqui, vou me encostar nessa árvore, vou descansar um pouco. Aí ele começou a pensar, queria tanto comer, e aí apareceu tudo que ele pedia, né? Eu queria tanto água, aí aparecia água fresca para ele, né? Aí ele começou a pensar também o pior, né? Será que eu estou sozinho? Será que eu vou me perder nesse lugar? Aí, né? Macacos me mordam. Apareceu macacos e começaram a morder. Não, isso aí eu já estou exagerando, né, gente?
Ele não sabia. Então, o que é essa árvore que satisfaz o desejo? É a nossa mente, né? A nossa mente que é capaz de plasmar a realidade e atrair aquilo que realmente ela vibra, né, gente? Eu queria passar para vocês, olha, na tradição do Feng Shui existem rituais, né? Eu não sei se eu tenho medo do vídeo ficar muito longo, né? Mas esse vídeo vai ter uma parte 2, então, em que eu vou falar de rituais, né? 61 rituais tirados do Feng Shui, viu, gente? Tirados do Feng Shui para que você tenha, realmente vibre, realmente torne os seus pensamentos e incentive a positividade e que vão mexer com a sua imaginação, né? O ritual, ele tem assim esse poder, esse condão de cristalizar, né, aquilo que a gente está vibrando no pensamento, né? Então tudo que a gente pensa, aquilo tem que se traduzir numa atitude, num ritual, né? E são 61 rituais do Feng Shui, né, que eu vou trazer aqui para vocês, né? E são rituais que tem tudo a ver com isso que a gente está falando, né? São 61 rituais fáceis. Aqui vocês vão ver que magia não tem que ser complicada, né? Nem toda magia é necessariamente complicada. Tem coisas muito simples, né? É igual aquilo que Palas Athena inspirou, né? O herói grego. Deixa eu ver se eu vou lembrar o nome dele. O Odisseu, né? Ulisses, né? Então a deusa Palas Atenas, quando eles estavam lá na ilha da feiticeira Circe, ela inspirou, ela sugeriu que Ulisses carregasse uma simples erva mágica consigo, e aquela erva o protegeu dos encantamentos da feiticeira Circe, né? Então às vezes a magia é uma coisa muito simples, gente. Rituais de poder rápidos com Feng Shui. Uma, coloca na sua carteira um pouco de salsa, manjericão e canela. Mude as ervas quando estiverem secas. Imagine a abundância e você a terá. 2, em um vaso com água você coloca a salsa e manjericão. De manhã irriga com as ervas os cantos e a porta de sua casa, negócio ou escritório. 3, dentro de sua carteira coloca um espelhinho e uma moeda de cobre. Unja-os diariamente com óleos de sândalo e mirra. Visualize a abundância econômica. 4, usa no pulso do seu braço esquerdo uma fita vermelha e faça-nos de acordo com os desejos que você quer fazer, seja trabalho, dinheiro, sucesso ou abundância. 5, para a abundância econômica, forrar uma ferradura com fita vermelha, verde, amarela e azul, e coloque com as pontas para cima, atrás da porta. 6, diariamente, repita 33 vezes imaginando-se pleno de prosperidade e opulência. Eu tenho todo o dinheiro que eu preciso para viver em tranquilidade e harmonia. 7, vos em quartas o aventurino, um olho do tigre e uma cornalina em um saco de algodão verde feito por você e carregue muito perto para te render dinheiro. 8, coloque moedas antigas suficientes em um prato de cerâmica. Lave e perfume com óleos de sândalo, mirra, âmbar e canela. Repetir a cada semana. 9, dentro de um frasco de vidro, coloca em diferentes camadas feijões, lentilhas, grãos de soja e enche de outros grãos que você queira encher e tampe. Mude tudo a cada ano. 10, escreve em um papel verde tudo que você quer ter. Pode ser: eu tenho todo o dinheiro que eu preciso para viver bem. Eu ganho um bom dinheiro e repete-o. 11, coloque-se diante do espelho todos os dias e em alta voz diga: eu me amo, me aceito, valorizo, respeito, prezo, tenho tudo o que preciso. 12, use carteira grande para que se encham de dinheiro, já que as pequenas limitam a abundância e atração do dinheiro e que cheire sempre a sândalo. 13, coloque plantas vivas em sua casa ou empresa para que sempre haja fluxo de dinheiro, seja em terra ou em água. O verde é abundância e prosperidade.
14. As samambaias são plantas que ajudam para que o dinheiro renda e fluxo de dinheiro, aumenta as vendas e o crescimento econômico. Coloque nos cantos o suficiente. 15. Não grite nem maldiga nunca, pois isso limita a abundância econômica. Quando você sentir que vai fazer isso, vá ao banheiro, lave as mãos e agite-as 7 vezes. 16. Em um saco de algodão coloque pedra imã, turquesa, malaquita e olho de tigre. Coloque-os na porta de casa, negócios 11 na sua bolsa. 17. Desenhe em cartolina cor amarelo forte um anel de brilhante que fique bonito e observe o dia e noite, imaginando seu sucesso brilhando. 18. Em uma cesta ou prato de barro ponha frutos frescos, especialmente maçã, e coloque na cozinha. Você pode comer, somente tem que ter fruta sempre. 19. Em um prato de cerâmica, você coloca um pouco de feijão, lentilha, trigo, arroz, milho e uma gota de óleo de sândalo. Coloque-o em um lugar alto e mude-o todo mês. 20. Para pagar suas dívidas ou para que te paguem, acender uma vela branca e escrever o que necessitas, segurar por 7 minutos para imaginar a solução. Isso é feito por 7 dias. 21. A porta da casa ou da entrada de negócios é abundância econômica. Para isso, colocar um elefante com a tromba para fora. Colocar óleo de sândalo diariamente. 22. Coloque uma figura do sapo ou de rã olhando para dentro da casa ou empresa para melhorar o dinheiro e o seu fluxo. Ponha óleo de mirra diariamente. 23. Em papel cartolina desenhar o sinal de dinheiro. Depois aplique cola branca e encha com grãos de feijão, milho, lentilha, etc. Coloque-o à vista. 24. Aqueça em uma frigideira carvão e queime em cima louro e cominho. Receita para dinheiro em trabalho. 25. Para abundância econômica você coloca 3 limões para secar na lua crescente. Mantenha-os dentro de um recipiente não coberto. Mude-os mensalmente. 26. Em um papel laranja desenhe uma estrela vermelha com 5 pontas. Dentro escreva o que você precisa em dinheiro em trabalho. Mantenha na sua carteira. 27. Coloque em um jarro de plantas com água, hortelã, manjericão e salsa e, de manhã, regue os 4 cantos da sua casa ou negócio com as ervas, pedindo o que precisa. 28. Repita cada manhã 33 vezes. Sou abundância e prosperidade, sou opulência, sou poder e tenho tudo de que preciso. 29. Traz sempre com você menta e manjericã e com elas esfrega as mãos, carteira e dinheiro. Faça todos os dias para que você possa atrair o dinheiro. 30. Coloque um coco inteiro em um prato de barro e posicione-o perto da porta de entrada. Mude a cada mês ou, se quebrar, antes mesmo. Começa na lua crescente. 31. Em um saquinho vermelho coloque 7 moedas de prata ou prateadas e unja-as com sândalo e mirra. Faça na lua crescente. Coloque-os perto ou atrás da porta de entrada. 32. Amarre 3 moedas antigas a uma fita vermelha e pendure-as internamente na porta dianteira para aumentar a prosperidade. Faço na lua cheia. 33. Em papel laranja desenhe um sol maravilhoso e dentro dele escreva todos os seus pedidos econômicos ou de trabalho. Você pode ler todos os dias. 34. Nos 4 cantos de sua casa ou negócio, coloque pratos de barro com sal grosso e moedas antigas. Troque o sal e limpe as moedas todos os meses. 35. Em uma pedra bem limpa, desenhe o sinal de cifrão com tinta dourada. Transmita a ela sua energia positiva, imaginando triunfos e sucessos. Leve com você. 36. A salsa é usada para aumentar a renda econômica, trazer um raminho fresco com você e colocar um ramo em um copo de água na cozinha. 37. Carregue e mante um quarto azul de cristal com sua energia positiva, dizendo: sou abundância e prosperidade, deixe-o bem perto de você. Tudo que você pensar,
Você terá. 38. Escreve em um papel alaranjado tudo o que quer ter e alcançar. Repete em voz alta na frente do espelho 33 vezes, 2 vezes por dia. 39. Perfume com sândalo 30 moedas prateadas e faça a cada um desejo para cada dia do mês. Guarde-as em uma caixa de madeira e repita a todos os meses. 40. Em sua casa, escritório ou comércio, coloque doces em recipientes de madeira, cerâmica ou cobre e compartilhe sua doçura com eles. Isso vai lhe trazer muita abundância. 41. Dentro de um vaso de samambaias, coloque uma moeda de cobre, uma nota de baixo valor e uma cabeça de alho. Coloque-o na entrada principal. 42. Sobre um tecido de cor alaranjada, desenhe um sinal de cifrão grande. Aplique cola e coloque purpurina dourada no sinal. Põe depois na cozinha. 43. Coloque um frasco de água na cozinha e ponha manjericão, hortelã e salsa chinesa. Regue com ela e as ervas à entrada de sua casa ou negócio e sua renda crescerá. 44. Em um bilhete de $1, escreva com tinta vermelha tudo o que quer ter em termos materiais, econômicos e de trabalho e mantenha na sua carteira. 45. Coloque em uma caixa de madeira 33 moedas de valores diferentes, e a cada uma você pede um desejo. Imagine o que você quer e terá. 46. Jogue, venda de presente o que não utilizou no ano último. Limpe sua casa e mude sua sorte. Remova da sua vida o que não serve mais e o que é novo chegará. 47. Em uma cartolina desenhe um anel enorme com um brilhante grande. Guarde-o em uma gaveta ao lado de sua cama. Veja todas as manhãs e terá boa fortuna. 48. Coloca 13 moedas de prata ou prateadas em um barco de madeira. A ponta do barco deve estar em direção à porta principal. Suas mudanças econômicas serão notáveis. 49. Coloque muitos quartzos de várias cores e pedras de rio em um prato de barro. Isso ajuda a limpar o ambiente e a abrir os caminhos da prosperidade econômica. 50. Escreva em papel verde todos os seus desejos materiais e econômicos. Mantenha-o na carteira. Leia de manhã e você realizará os seus sonhos. 51. Se você se senta de costas para a parede do seu escritório, pendurar nela uma fotografia ou pintura de florestas ou de montanhas, isso trará para você abundância e prosperidade. 52. Amarre com uma fita vermelha 3 sinos, pendure-os na maçaneta interna da porta principal. Você terá boa fortuna, abundância e prosperidade. 53. Os objetos que você não quer ou que não utilize mais, remova-os da sua casa ou negócio, para que você possa deixar lugar para novas coisas. Deixe espaço para novas oportunidades. 54. Em papel cartolina desenhar o sinal de dinheiro, depois aplique cola branca e encha com grãos de feijão, milho, lentilha, etc. e coloque-o à vista. 55. Aqueça em uma frigideira com carvão e queime louro, cominho, canela e tomilho para abundância econômica. Isto é feito às quartas e sextas-feiras de manhã. 56. Coloque fios vermelhos nas portas de sua casa ou empresa por 7 dias e você coloca um no punho e, no 8º dia, coloca os fios dentro de um vaso de plantas. 57. Forrar uma flauta de bambu com 7 fitas de diferentes cores. No final, deixe um pouco de fitas pendurado. Coloque a flauta no alto da porta. 58. Com uma fita vermelha e 3 pequenos sinos de ouro, você faz um arranjo ao seu gosto. Coloque-os dentro de sua casa em um canto do lado esquerdo, ao fundo. 59. Em um pedaço de cartolina grossa ou papelão, desenhe uma estrela de cor laranja. Corte-a e destaque aí, em cada ponta dela, coloque um pequeno guizo suspenso por uma fita verde. Pendure-a na cozinha. 60. Escreve em uma nota de dinheiro, o mais antigo que você tiver,
Tudo o que você precisa para viver em abundância. Unja-o com mirra e dobre-o. Carregue na sua carteira. 61. Você deve limpar seu dinheiro com um pouco de loção de flor de laranjeira pingando uma pequena gota dentro da carteira. Isso faz o retorno do dinheiro.